filme Minecraft tem tantas cenas engraçadas que somente um vídeo não bastou para falar de todas elas. A gente teve que fazer uma continuação. Será que você consegue se lembrar dessas cenas sem acabar caindo na risada? Todo mundo sabe que essa produção decidiu se arriscar ao fazer os personagens serem atores em vez de bonecos de CGI, já que a ideia da Warner era de fato fazer um live action e não um filme animado. Tendo você gostado ou não, a gente tem que admitir que o filme soube como brincar com o fato dos humanos não serem quadrados, o que rendeu uma cena bem hilária que acontece quando Steve vai ao Nether e se encontra com a feiticeira Malgosha. Ela pergunta assim que o vê: "Por que você é tão redondo?" E nem é por maldade, mas sim porque o Steve é de fato bem redondo. Ele provavelmente é o ser menos quadrado do universo de Minecraft. Qualquer pessoa desse mundo onde só existem cubos tem o direito de se confundir. Mas espera, no mundo de Mine tudo é quadrado. Até o orbe da dominância não é um orbe de verdade, e sim um cubo. Se é assim, como a feiticeira conhece o conceito de redondo? Isso só deixa esse momento melhor. Mas ela é só a primeira das 13 cenas mais engraçadas de um filme Minecraft que a gente vai ver nesse vídeo. Já prepara a sua pipoca e senta no sofá. Tá começando mais um... o quê? Team Videos! Se você se pergunta como Steve conseguiu sobreviver por tantos anos em um mundo como o de Minecraft, a resposta mais provável é que ele sabe quando é hora de lutar e quando é hora de fazer estratégias completamente diferentes. Tanto que quando o Henry vai invadir a mansão da floresta para roubar o cristal da terra, o personagem do Jack Black decide que ele e o Garrett vão dar um jeito de distrair os bandidos que vivem lá. Mas se você pensa que os dois foram distraí-los lutando, tá enganado. Na verdade, eles simplesmente começaram a cantar um rap para os criminosos e utilizando chapéus de cogumelos para chamar ainda mais atenção. O Steve até chega a tocar um saxofone, mas a música não é nada agradável aos ouvidos. Essa com certeza não foi a melhor performance musical que o Steve e o Garrett fizeram juntos. A música que eles cantam no final é bem melhor, mas aqui eles ao menos cumprem o papel de distrair os inimigos e de fazer a gente rir. Agora o momento em que o Steve de fato botou pra quebrar foi no clímax do filme, quando ele e Malgosha tiveram uma batalha épica. Quer dizer, épica pra um filme de Minecraft, já que ele tá usando uma armadura de diamante, que é muito bonita no jogo, mas ficou ridícula no live action por ser toda quadradona. Como alguém consegue se mover dentro dessa coisa? O pior é que ele começa a luta pulando na direção dela e cai de cara no chão de forma patética. É impressionante que o Steve não tenha quebrado o nariz ou algum dente nessa brincadeira. Ele ainda teve o pique de desviar de um golpe da Malgosha e se levantar em seguida. Eu teria ficado tão tonto que ia ser transformado em churrasco pelo cajado dela nesse instante. Tem outra cena envolvendo ela que também consegue ser muito engraçada, apesar de ser por motivos tão cruéis que a gente até se sente mal por rir disso. Estamos falando de quando um bebê piglin faz um desenho e o mostra pra Malgosha, que finge querer ver o que foi desenhado só pra apunhalá-lo e transformá-lo em uma costeleta de porco. Essa cena é triste, mas também acontece tão de repente que a gente acaba sendo pego de surpresa. E é meio difícil não rir de nervoso quando a gente percebe que o coitado foi transformado em uma costeleta depois de ter perdido a vida, igual aos porquinhos do jogo. Você gosta de dançar? Se sim, que bom, porque isso significa que você tem algo em comum com o Steve. Mas ele não é o único personagem de Minecraft que adora dança. Os animais também. Tanto que tem uma cena absolutamente hilária do Steve dançando junto com os pandas. E até com uma vaca. Todos eles têm um baita gingado. E se você riu muito com essa cena, comenta aqui embaixo, #dança. Não daria pra continuar falando de momentos engraçados sem citar um dos que mais viralizou na internet. A cena em que o Steve apresenta sua loja de frangos e começa a dançar a música tema do estabelecimento. Do nada, ela dá tantos motivos pra rir que é até difícil escolher o momento em que ela vai te tirar uma risada sincera. Você vai rir por causa da letra da música ou por ela ter surgido tão do nada que fez se perguntar se o filme esse tempo todo era na verdade um musical? Só esperamos que o motivo não seja porque uma galinha foi morta na lava logo antes do Steve começar a cantar. É maldade demais. Se for o caso, a gente vai ter que chamar alguns médicos para te internar. Caso tenha visto o primeiro vídeo de cenas mais engraçadas ou simplesmente
Garrett assistiu ao filme sabe bem que o Garrett, interpretado pelo Jason Momoa, adora pagar de machão, mesmo sendo mais incompetente e medroso que todos os outros. E quem não tinha notado isso logo de cara percebeu no momento em que ele e os outros personagens principais tiveram que passar pela primeira noite no mundo superior. Garrett parecia disposto a descer a porrada em qualquer monstro que aparecesse, até que uma flecha quase o acertou. Daí ele imediatamente deu o grito mais afeminado do mundo e saiu correndo. Tudo bem ser medroso, mas fingir que é valente só pra borrar as calças na primeira oportunidade é vergonhoso, não é? Enquanto foge dos monstros, o machão acaba topando com um Creeper, uma das criaturas mais insuportáveis do jogo. Todo player de Mine que viu o bicho se aproximando nessa cena já sabia que ia dar ruim. E deu mesmo, porque o Garrett tomou um susto e acertou um soco no Creeper. E em resposta, ele fez a única coisa que essas criaturas miseráveis sabem fazer: explodir. É hilário ver o Garrett sendo jogado pra longe e ficando todo arrebentado. Apesar dele ter tido muita sorte, porque receber uma explosão de um Creeper tão próximo geralmente acaba com você instantaneamente. Além disso, essa é só a primeira de muitas surras que ele leva nesse filme. Se duvidar, alguém da equipe de roteiro da produção não gosta muito do Jason Momoa, e por isso decidiu fazer o seu personagem levar porrada atrás de porrada. Falando nos Creepers, essa não é a única vez que um aparece no filme. Tem outro momento engraçado envolvendo essa espécie, e acontece quando Steve tá levando Garrett e Henry para uma caverna que já explorou e modificou, até que o Great Hog aparece e vai atrás deles. Durante a fuga, eles sobem num carrinho de trilhos e só depois percebem que esse carrinho tá no meio de uma farm de Creepers, feita pelo próprio Steve. E aí vem a dúvida: por que alguém precisa de tantos Creepers? E por que colocaram meio de transporte para fora da caverna logo nesse lugar? É muito difícil não rir nessa parte, mesmo que seja de nervoso diante da situação complicada que eles estão. Henry e Natalie estão em uma fase bem conturbada da vida, já que perderam os pais e mudaram de cidade. Como o Henry é bem criativo, ele até gosta do mundo superior, mas a Natalie só fica desesperada para sair de lá o mais rápido possível e começa a falar como se a criatividade do irmão fosse algo ruim. O que ela não esperava é que o Henry estava escutando a conversa e que ficaria bem chateado. Mas esse é um vídeo sobre coisas hilárias. Antes que você fique depressivo escutando sobre os dramas familiares, vamos logo falar da parte cômica. O Garrett também ouviu o papinho. É sempre ele, não é? E lançou para Natalie a seguinte frase: "Sou mais irmão do Henry do que você jamais será." E essa frase é uma loucura, porque não faz nenhum dia que ele e o garoto se conhecem. Depois disso, Garrett ainda tentou abrir a porta do esconderijo do Steve com um chute e machucou o pé do jeito mais estúpido que a gente pode imaginar. Vacilou legal, hein, Garrett? Se você não quer vacilar também, então se inscreva no canal. Assim sempre vai receber nossos conteúdos diários. Voltando para a lista de idiotices do Garrett, essa aqui representa bem algo que muitos jogadores de Minecraft já tiveram que passar. Quando o personagem do Jason Momoa tá vendo o arsenal de armas do Steve, ele encontra uma pérola de Ender. O próprio explica que a pérola é capaz de teletransportar quem a arremessa para o ponto em que ela foi arremessada. Por algum motivo, ele acha muito sensato não acreditar em um cara que vive naquele mundo há anos e simplesmente joga o cristal para longe, sendo imediatamente teleportado, do jeito que o Steve disse que aconteceria. Ele ainda dá outro gritinho, como se não fosse claro que isso iria rolar, sem contar que essa era a última pérola que o Steve tinha. Esse homem é um figura, né? Henry deve ser uma das pessoas mais azaradas que já existiu. Imagina estar no primeiro dia de aula e acabar causando uma explosão. É exatamente o que aconteceu com o coitado. E é claro que isso levou à diretoria. A vice-diretora disse que um responsável teria que vir buscá-lo, só que ele não quer chamar a Natalie, justamente para a irmã não descobrir o que aconteceu. Ainda mais porque o lugar explodido foi a fábrica onde ela tinha acabado de começar a trabalhar. E é aí que o menino tem a ideia genial de ligar pro Garrett e pedir para que ele finja ser seu tio. O engraçado mesmo é que o marmanjo se recusa no início, mas muda de ideia na mesma hora em que o Henry oferece um pagamento pelo serviço. Mas dá até para entender o lado do Garrett se a gente lembrar da sua cena de introdução, que também é muito cômica. Depois de ouvirmos o narrador falando sobre como esse cara era o bambambam durante a juventude, uma mulher entra na loja de videogames dele e já assume que veio pedir um autógrafo, mas a senhora só deixa um papel e vai embora. Ele se trata de um aviso de despejo. O Garrett não pagou as contas
e logo logo vai ser chutado para fora da própria loja. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu! E até a próxima, pessoal!